Amém. O Espírito Santo precisa vir para resolver tudo na nossa vida, gente. A incompetência nos mantém unidos na mesma família. Paulo falou do Evangelho da graça de Deus. Ele não falou do Evangelho da lei, nem do Evangelho do mandamento. Ele falou o Evangelho da graça. O Evangelho do favor imerecido. O Evangelho da empatia de Deus, da boa vontade de Deus, do desejo de Deus de vir sobre nós, de estar conosco, de fazer aquilo que nós nunca tínhamos podido fazer. Éramos fracos. Paulo disse, quando nós éramos fracos. E há um grande dilema no nosso coração, né? Na igreja, né? O mandamento ou a graça? Há um mandamento forte que expõe a doutrina do Senhor, que diz como nós devemos ser, como devemos andar, como devemos praticar. Ele dá a direção, ele dá o parâmetro para nós. Mas quem pode cumprir esse mandamento? Quem pode cumprir esse mandamento? Quando você começou, eu te pergunto, qual foi o mandamento que você cumpriu para você ser salvo? Me diga um que você praticou, que eu pratiquei para sermos salvos, para sermos recebidos, para sermos amados, para sermos perdoados, para contar com a boa vontade de Deus. O que você fez? O que você fez lá no início, quando começou a ouvir de Jesus? O que Ele exigiu de você? O que Ele requereu de você? Que caráter Ele requereu de você? Que força? Então, irmão, oi. Então, oi. Veio essa graça sobre nós, sobre nossas vidas. Mas será que nós viramos uma igreja legalista? Uma igreja de mandamento, uma igreja que quer operar os dons de Deus, os relacionamentos, o crescimento, a unidade, a amizade, o amor, por meio do mandamento, por meio da imposição, por meio da força. Eu acho que o Espírito Santo está falando aqui conosco, desde o início. Eu me sinto tocado pelo Espírito Santo. Desde que eu cheguei, eu ouço falar sobre o Espírito Santo. Eu ouvi nos cânticos, os primeiros cânticos que nós cantamos, o Espírito Santo falando conosco, Ele dizendo, eu estou aqui, sou eu que faço em vocês, sou eu que inspiro vocês, sou eu que convenço vocês. Não é a doutrina, não é a lei em si,
não é a palavra em si, não é a ordem em si. A lei exige um esforço de nós. A lei pede um esforço, mas o Espírito Santo pede um relacionamento, a graça pede um relacionamento. A gente já podia encerrar a reunião com todas essas palavras maravilhosas, essas palavras tão consoladoras, tão tocantes, que vêm sobre nós, que diminuem a carga, que diminuem a exigência, que diminuem as demandas que tem no teu coração. O Espírito Santo veio para resolver tudo em nós. Jesus disse, eles começaram, logo na meia hora esse negócio aqui. Oi, acho que melhorou. Os discípulos começaram a ficar preocupados, porque Jesus estava falando em ir embora, ele ia para o reino dele, e eles iam perder o amigo deles, aquele que os guardava, aquele que os protegia, aquele que os ensinava, aquele que produzia esperança, que deu esperança para eles, aquele que cuidou do coração, que tratou o coração deles. E eles ficaram preocupados, mas Jesus disse, olha, não se preocupem, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sem a consolação, sem o Consolador. O que é que você precisa essa manhã? É de lei? É de mais mandamentos sobre ti? Ou você precisa de uma poderosa consolação do Espírito Santo sobre você? Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sem a continuação do que eu posso fazer com vocês. Eu vou enviar o Espírito Santo, e Ele virá, e Ele falará do que é meu, Ele continuará repartindo do meu coração para vocês, e Ele vai convencer vocês, Ele também vai entender vocês, Ele vai compreender vocês, e Ele vai revelar todas as coisas para vocês. Um dedal de lágrimas vale mais do que um barril de lógica para Deus, irmãos. Davi disse, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Eu vi o testemunho da Renata, né? Fernanda. Eu vi uma ação poderosa do Espírito Santo, falando com ela, derrubando todas as demandas e dizendo, é eu quem realizo através de você, não é necessariamente a tua força, a tua capacidade, mas é você em mim e eu em você. Eu queria ler só uma coisa aqui para terminar. João 8. É uma historinha que fala da lei e fala da graça. Essas duas coisas que nos acompanham, né, que nós conhecemos. Diz assim, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. Madrugadinha, 4h, 4h30, 5h da manhã, e todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava, bem cedinho. Os escribas e fariseus, será que temos aqui algum discípulo dos fariseus, dos legalistas, dos justos, dos homens da lei, da doutrina de Deus? Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença
uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, exporam aquela jovem no meio de todos, a trouxeram e a jogaram no meio da audiência, no meio do público, e lhe disseram, olha o que eles dizem, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei diz, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Jesus não se levanta. Depois daquela acusação, Jesus se inclina, se abaixa. Não sei se abaixou assim, e começou a rabiscar. Ele era uma autoridade, irmãos. Ele era um mestre. Ele era um homem irrepreensível. E todos sabiam disso. Deixa eu ver se eu termino a história aqui, né? Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-se a inclinar-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher. Imagine a cena, um alvoroço, a acusação, eles procurando um veredito, a lei foi quebrada, o mandamento foi quebrado, a ordem foi quebrada, e aquela jovenzinha, aquela judia de Israel, que aprendeu desde a infância, que deveria ficar em pé, mas só que ela caía, que deveria acertar o alvo, mas só que ela errava, e ela não compreendia a si mesma, ela não entendia uma lei que lhe cobrava, que lhe ordenava, mas que não lhe conhecia, que lhe era insensível, impessoal, geral. Ela só dizia, fique em pé, acerte o alvo. Era isso que a lei dizia, e mais nada. Ela era dura, imparcial, inflexível, objetiva, geral. Dura lex, não é, Ezequias? Sed lex. Uma expressão em latim. A lei é dura, mas é a lei. Ou seja, cumpra, porque é a lei e tem que ser cumprida. Jesus sabia disso. Aquela jovenzinha sabia. Mas ela, nos caminhos dela, na história dela, que parece com a minha história, irmãos. Talvez pareça com a tua. Porque se fosse pela irrepreensibilidade da lei, por ser um homem irrepreensível, um homem de caráter, um homem de reputação, eu jamais seria salvo. Eu jamais seria salvo. Porque esse caráter que a lei queria produzir não chegou em mim, não me alcançou. Eu estaria fora. Eu estaria fora da salvação. Os judeus disseram para Jesus, por que tu come com pecadores? Por que tu se assenta com essa gente? Essa gente não cumpre a lei, essa gente é deficiente. Jesus disse, eu não vim chamar
justos. Não, vocês estão enganados. Eu vim chamar pecadores. Eu vim cuidar dos pecadores. Eu vim purificar os pecadores. Eu vim revelar minha graça aos pecadores, que não é pela força da lei, mas é pela minha boa vontade, é pelo meu desejo e pela resposta que vocês dão. Ainda não estou conseguindo terminar aqui, não. O William fica olhando para mim. Vamos lá, vou terminar aqui. Erguendo-se Jesus, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Onde estão os teus acusadores, os que exigem de ti a perfeição, a retidão, o ser irrepreensível, o ser perfeito em todas as coisas, o fazer certo todas as coisas? Aonde estão teus acusadores, aqueles que te denunciaram? A mulher, a jovenzinha, não sei se era uma jovenzinha, podia ser uma senhora, podia ser uma jovenzinha como você aqui, um jovenzinho como eu. Respondeu ela: ninguém, Senhor, ninguém, só resta agora o Senhor, e o Senhor é perfeito. O Senhor pode fazê-lo, sim. O Senhor é perfeito. O Senhor pode me aceitar, ou o Senhor pode me recusar. O Senhor pode me justificar, ou o Senhor pode me condenar. Eu não tenho poder, eu não tenho força, eu não conheço ainda a graça, eu só conheço Moisés, eu só conheço a lei, eu não conheço nada além disso. Eu quero fazer o certo. Eu quero fazer o certo. Eu quero agradar a Deus, mas eu não encontro em mim isso. Agora, Jesus disse: ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Queria voltar no 10. Quando Jesus começa a fazer essa pergunta, ele não está mais inclinado, irmãos. Agora ele levanta para resolver. Agora ele se levanta para resolver. Ele se levanta, e o texto diz aqui: erguendo-se Jesus. Agora Jesus se ergue como o Senhor, como o juiz, como o mestre de Israel, como um profeta. Ele se levanta para julgar. E ele era o juiz daquela sessão. Ele era o juiz daquele tribunal. Porque trouxeram a ré perante ele. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. A lei e a graça se encontraram aqui nesse tribunal, irmãos. A lei é boa, ela quer o melhor, ela tem o ordenamento de Deus. Jesus disse: a letra mata. A letra em si só mata, ela é incapaz, mas o Espírito vivifica. A palavra que vos tenho falado é Espírito, são Espírito e são vida.
João Evangelista disse: a lei e os profetas vieram por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Ninguém tinha conhecido a graça de Deus, mas agora eles estavam experimentando isso. Paulo, em Romanos 7, eu acho, ele disse: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Para finalizar, segunda vez, né? Eu queria só dizer aos irmãos que está no meu coração. A gente tem que fazer muita coisa. Há muitos mandamentos, há exigências. Amado, será que nós realmente conseguimos fazer? Será que nós realmente conseguimos fazer? Você conseguiu fazer alguma vez na sua vida? Mas nós temos feito quando conhecemos a graça de Jesus, o Espírito Santo dentro de nós. Ele vem e resolve tudo. Ele afasta as demandas, as exigências, as pressões, as tensões. E aí as lágrimas resolvem tudo. Porque as lágrimas nos levam para Deus. E ali, irmãos, não haverá cobrança de Deus. Ele vai dizer: meu filho, eu tenho tudo que você precisa. Eu tenho tudo que você precisa. Está em mim. Eu sou o dono de tudo. Eu posso tudo. Eu sou o dono de todas as coisas. Eu sou seu dono, dono da sua esposa, dono dos teus filhos, dono das tuas finanças, dono do teu trabalho. Como precisamos conhecer essa graça. Não é a lei, é essa graça que a gente tem que experimentar. E ser tocado por ela. Eu acho que já está bom, né? Não, você pode até escangalhar o que falou antes. A última coisa. Eu demoro a vir aqui, gente. A última coisa. Eu queria dizer para você que está cheio de demandas. Deus não te chamou para demandas. Deus não te chamou para te cobrar. Ele nunca te cobrou nada. Ele não precisa disso. Ele tem um instrumento. O instrumento é a vida dele. É ser dele, é estar com ele. É a relação com ele. É assim que ele nos convence. É assim que ele te constrange dos teus pecados. Te constrange das tuas fraquezas, te constrange das tuas incompetências. Jesus disse: vinde a mim, todos vós, vinde a mim. Vai a Jesus, tira essa cobrança de dentro de você, ela não resolve. Não queira se justificar pela lei, não queira fazer coisas para Deus, entregue tudo para Ele. Amém.